a nossa primeira viagem qualquer que não tenha sido com o clube pro Camburi de Barretos. Então, se você quer saber detalhes sobre o nosso intercâmbio, o que é e como a gente vai fazer e tudo mais, é nesse vídeo. Eu sou a Monique, eu sou a Morgana, nós somos professoras e irmãs e esse é o nosso canal para falar sobre a nossa profissão, dar aulas, falar sobre livros. Esse canal não é sobre au pair, mas talvez vá ter uma grande parte disso, já que o nosso próximo ano vai ser sobre isso. Se você chegou aqui por causa do au pair, dá uma olhadinha no resto do canal, que talvez você encontre conteúdos que você goste bastante. Mas vamos lá, se você está interessado para saber o que é o au pair, é nesse vídeo que a gente vai te contar o que é e como que a gente chegou até ele. Então, a primeira pessoa que ouviu falar do au pair fui eu, porque na faculdade onde eu estudava era normal as meninas do alemão, que estudavam alemão, trancar a faculdade pra ir fazer o au pair, né, passar um tempo na Alemanha pra desenvolver o alemão e depois voltar, porque as matérias eram muito difíceis de seguir caso seu nível de alemão não tivesse bom, né, e é muito difícil você desenvolver seu alemão na faculdade. Então, como, né, fazer a faculdade com saúde emocional, sabendo já alemão. Não, você achou que era pra você aprender alemão, né? Não. Mas eu até tentei fazer em 2018, assim, entrei no site, acho que até cheguei a fazer inscrição na época, mas acabei não indo, decidi que queria me formar primeiro, e já que já tava sofrendo mesmo, ia me formar com a minha turma e todas essas coisas. E aí, ano passado, eu me formei no final de 2019, ano passado eu comecei a agilizar essas coisas pra ir fazer o au pair. Pandemia, obviamente, não deixou eu ir, eu ia para a Alemanha, só que o negócio do au pair é, cada país que tem esse intercâmbio é uma idade, você só pode fazer até uma certa idade, e na Alemanha você podia fazer até 27 anos. Normalmente você tem que ir um ano antes, então eu tinha que ir até, no máximo, dezembro do ano passado, quando eu completava 26, porque eu tinha que voltar antes de fazer 27. Obviamente, né, a Alemanha não abriu, coronavírus aí, então eu não consegui ir. E aí eu tive que pensar sobre ir para outro país que falasse alemão, porque era a única opção que ela tinha, porque ela não ia aprender outra língua se ela tem uma língua aí que ela precisa desenvolver. Os outros países que falam alemão, Suíça, Liechtenstein, a idade não dava, eu já tinha passado a idade, eu acho que era 24 anos, alguma coisa assim. Aí eu achei a Áustria, e a Áustria é até 28. Vou fazer 27? Uhum. A Áustria é até 27 anos. No caso, eu tenho que ir um pouco antes de fazer 27 e voltar antes de fazer 28. Eu vou fazer 27 agora em dezembro, por isso que eu tô indo agora em setembro. Antes de eu fazer 27, pra eu conseguir voltar antes de fazer 28 e dar tudo certo. Ok, o que é o au pair, então? O au pair, ele é um intercâmbio, mas porém, entretanto, todavia, ele não é um intercâmbio de estudo especificamente. Ele é um intercâmbio de trabalho. Você vai para morar na casa de uma família. Eles te dão pouso, né, um quarto, eles te dão comida, eles pagam a sua luz, o seu gás, esse tipo de coisa. E em troca, você cuida das crianças da casa. E por cuidar de criança da casa, você entende que você também vai cuidar da casa, né? Porque as crianças vivem na casa. E adivinha só quem vai guardar os brinquedos das crianças, né? E, além disso, né? Você ganha um pocket money, que é uma mesada. Porque eles já estão pagando todas as suas despesas, né, mais caras. Então esse é um dinheiro só para você conseguir fazer alguma coisa lá, ter seu próprio dinheiro para poder pagar um curso de inglês, caso você queira, para fazer no horário que essas crianças estão na escola, por exemplo. E aí você recebe esse pocket money para caso você queira fazer um curso de língua estrangeira. Pode ser da língua do país que você está, mas se você quiser gastar numa língua de outro país, pode ser também, que não faz né? o menor sentido. O que não faz o menor sentido, mas se você quiser, tipo no caso da Monique, que pretende talvez fazer um curso de francês lá depois que melhorar bem o alemão dela, entendeu? Então, esse dinheiro do pocket money, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, não fazer curso. Inclusive, não fazer curso, mas inclusive, se você estiver na Europa, guardar esse dinheiro pra fazer Eurotrip. Porque tem um negócio chamado trem, que você paga um negócio muito barato de dinheiro e você faz aí umas viagens pela Europa num preço muito, muito em conta. Entende? E esse é um dos motivos porque a gente escolheu Europa e não
Estados Unidos, que é outro país que também funciona. Tá. Mas, entretanto, todavia, existem países onde esse serviço é legalizado e países onde esse serviço não é legalizado, tá? Aonde é legalizado? Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, França, vários países da Europa são legalizados. Países que não são legalizados, que é o que Itália. você deve estar querendo saber. Itália é legalizado ou não? Não é legalizado. Itália não é legalizado, Inglaterra não é legalizado, Irlanda não é legalizado. Então, se você está querendo para fazer em inglês, o Sugiro Estados Unidos. ideal é que você vá para os Estados Unidos, ok? Para fazer esse intercâmbio, você precisa pensar no seu objetivo. Se o seu objetivo é aprender a língua, tudo bom. Por quê? Você não sabe como vai ser sua vida lá, você não sabe quanto dinheiro você vai gastar no seu dia a dia com besteirinha, com passeio, com diversão, para você garantir que você vai ter uma Eurotrip no final disso. Você tem que pensar que a maior parte do seu dia você vai estar com uma família estranha, que vão ser seus chefes, que vão te cobrar coisas. Basicamente, você vai voltar para a adolescência, pai e mãe cobrando para lavar louça, levantar cedo, limpar a casa, só que você vai ter que fazer isso sem eles pedirem. É claro, gente, você precisa lembrar que você vai cuidar de crianças, então o ideal seria, né, você gostar de crianças. E de passar tempo com elas, porque o seu tempo de serviço vai de 18 horas semanais até 30 horas semanais, dependendo do país e da família onde você Nos estiver. Estados Unidos chega a ser 40 horas até. Então, assim, é muito tempo, tá? 40 horas aí, gente, é quase 8 horas de serviço por dia, é umas 6 horas de serviço por dia. Se seu objetivo é fazer um intercâmbio, porque você quer conhecer um outro país, uma outra cultura, com pouco dinheiro, o au pair tá certo pra você. E por bastante tempo, porque daí o mínimo que eles pedem é que você fique 6 meses. Mas se você chegar pra família e falar que você só vai ficar 6 meses, Você nunca vai conseguir uma família. Eles sempre querem 1 ano. 1 ano. Então, assim, o seu objetivo é ficar 1 ano fora do seu país, 1 ano naquele país, convivendo com pessoas que falem aquela língua. Porque eu acho que o grande problema de outro intercâmbio é que você vai lá, você fica numa escola, aí você conhece um monte de gente que fala outras línguas e que estão ali para aprender a língua que você foi para aprender. E o bom de você morar na casa da família é que, ainda mais se você pegar crianças grandes, eles só vão falar com você na língua deles. Então você vai ser obrigado a estar o tempo todo usando a língua estrangeira. Não vai ter para onde você escapar. Sem falar que vai ter a possibilidade de você conhecer mais gente lá. Porque você vai conhecer os familiares, os amigos. É mais fácil de você fazer amigos lá também. Mas é um trabalho. Então, assim, se você já trabalhou, a primeira coisa que eu te falo é, se você nunca trabalhou aqui, nunca trabalhou no Brasil, tudo bem, a idade para você fazer esse intercâmbio é 18 anos. Tem gente que vai na cara e na coragem? Vai, mas eu te digo, arranja pelo menos um trabalho aqui. Entenda o que é ter que aturar um chefe. E aí você vai pra lá. Porque assim, ó, chefe, trabalho, tem responsabilidade e tem um monte de injeção de saco. Tem um monte de coisa abusiva e que tem um monte de coisa que no seu primeiro emprego que você atura porque você não tem boca pra nada. Entende? E aí que você com o aprende... tempo você vai aprendendo. Não, e com o tempo você aprende que você falar, o seu chefe nunca vai entender. Se você falar, olha, eu acho que você tá abusando de mim. Olha, eu acho que você me contratou pra trabalhar até as 5. Você fazer eu ficar até 5h30 todo dia e não me pagar hora extra é errado. Ele não vai falar, ah, verdade, eu vou começar a te pagar hora extra. Ele vai falar, nossa, mas depois de tudo que eu fiz por você, por te dar um emprego, sendo que você não tinha experiência nenhuma... Se você sair daqui, você vai pegar gente que nem ia contratar você. O país passando por uma pandemia. Você acha que você vai conseguir emprego? Esse tipo de coisa que você ouviria aqui, numa lojinha no Brasil. E aí você pegaria suas coisinhas, iria pra casa, sua mãe ia falar, você não precisa disso, a gente tem 2 empregos, a gente te cuida. Lá... você não vai ter essa opção, porque você vai estar morando na casa deles. O máximo que você vai poder fazer é ir pro seu quarto. Então, assim, maturidade nessa hora, tá bom, gente? Eu te digo, arranja um emprego aqui primeiro, trabalha aqui, saiba como que é a noção do emprego, sabe? Essa primeira realidade. Chefe, funcionário. Relação chefe-funcionário. E aí, a segunda coisa... leia um livro sobre educação infantil, por favor, porque o seu trabalho é ficar com crianças. E eu vou te dizer uma coisa, se você não tem filho... qualquer criança é mimada. E ponto final. Ponto final.
Tá bom? Você não vai achar nenhuma criança perfeita, nenhuma criança boa. São todos mimados. Perto dos pais são piores ainda. Então, gente, você tá indo lá pra passar seu dia com criança. Se você não gosta de criança, se você não sabe lidar com criança, e se você vai se comportar com uma criança brigando com a criança, não vai. Entendeu? Então, assim, A gente tem um vídeo aqui de indicação de livros de educação. E cadê? Tava aqui acho que agora. tava na sala porque eu tava lendo. A criança aí pra procurar o livro. Mas, leia um pouco sobre educação infantil. Se você vai pegar uma criança que é bebê, como no meu caso, que tem até um bebê de menos de 1 ano e outro de até 3, leia sobre como que é a fase dessas crianças na cidade. Se você vai pegar umas crianças maiores como a Morgana, leia sobre como é lidar com essas crianças maiores. Esse livro aqui, Como Falar para o Aluno Aprender, tem a versão que é como falar para o seu filho Entender. Que vai. e Porque... como falar para o seu filho entender e como ouvir para entender seu filho. Deixa eu ver, acho que vai ter o título aqui, ó. Falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Irmãos sem rivalidades e como falar para o seu aluno aprender, que é esse aqui. Porque assim, esse livro aqui, a gente tem vídeo no canal falando sobre ele, eu vou deixar linkado, mas ele chega a ter história em quadrinhos, sabe? Pra te dizer a situação e o que você deve e o que você não deve falar. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Mas assim, só pra você ter noção, eu sou professora, eu trabalho com crianças e adolescentes desde os meus 17 anos. E eu tive noção de pegar esse livro e dar uma relida para revisar coisas. Porque uma coisa é você cuidar de uma criança durante 4 horas na escola. Uma coisa é você ir dar aula na casa da criança. Uma coisa é você ser babá para os pais. Outra coisa é você morar na casa da criança. Então, assim, isso vai te salvar, sabe? De muito, muito estresse e muita expectativa, assim, que não vai ser atendida. Então, assim, procure materiais que vão te ajudar a fazer o seu trabalho. Da mesma forma que se você fosse trabalhar numa empresa, você ia ter que aprender Excel, gente. Então, se você vai trabalhar com criança, você vai ter que aprender a lidar com uma criança. E entender que você não é mais a criança da casa. Você, né? Você agora é a funcionária. É au pair. É a au pair. Posso cuidar? Vai. A gente vai falar agora sobre algumas coisas importantes para você saber, como melhor época do ano, idades, se precisa ou não ter carteira de motorista e mais essas coisas. Então continua aí porque o vídeo não vai ficar mais filosofando aí, caso você ache que a gente já falou tudo que é de importante. Se lembra de curtir, se inscrever no canal, são coisas super importantes, e seguir a gente nas nossas redes sociais para você continuar acompanhando aí o nosso intercâmbio. Tá, primeiro, saber a língua, tá? Você precisa saber como funciona a regra para você ir. Tipo, a França não precisava saber francês para ir, mas esse ano eles mudaram. Você precisa ter o básico, o A1 da língua, que é um cursinho ali de 4 a 5 meses. Tem países que pedem o comprovante oficial da língua. Então você tem que fazer, tipo, exemplo do meu caso, que é o alemão. Tanto na Alemanha como na Áustria, pede oficial. Então tem que ser ou do Goethe-Institut ou do ONSET, que são pagos. Então você precisa pesquisar isso. Da França, você pode ter qualquer comprovante de qualquer cursinho. Da Inglaterra... Da Inglaterra é ilegal, então tanto faz. Mas dos Estados Unidos também, você precisa ter no mínimo ali o A1, dependendo da agência que você vai contratar. Ou outras você precisa ter um nível mais avançado. Tem isso também. Da Europa não tem agência, normalmente. Chegando, acho que a Holanda que tem agência. O resto dos países você entra por um site, que a gente já vai explicar. Pelo site do Au Pair World, que vai ter vídeo sobre ele, vai ser os próximos vídeos que vão sair aí. A gente, não sei se a gente falou, mas vai ter uma playlist só para te ajudar em todo esse processo de como a gente fez. Então vão sair mais vídeos explicando outros detalhes, tá? Então você precisa ter o nível básico da língua. O ideal é você ter pelo menos intermediário. Porque você vai precisar fazer entrevistas com as famílias, conversando, para decidir qual que é a melhor família. Então, quanto melhor for ali o seu desenvolvimento da língua, mais fácil de você saber se essa é uma família legal ou não. Claro que já vi vídeos de au pair falando que não sabia nada, que jogou no Google e foi se virando, tá? Mas, assim, dependendo do país que você for, pede um nível maior, dependendo um nível menor. Aí vai depender do país que você escolher. Você precisa prestar atenção também no transporte público do país, como funciona, porque
dependendo se o transporte público for muito ruim, eles vão pedir carteira de motorista, tipo Estados Unidos. Carteira de motorista, eu acho que para fazer a aplicação você precisa ter. Na Europa, normalmente, você não precisa, só que as famílias vão requisitar ali. A nossa família precisa, porque a gente mora muito afastado, e daí você vai precisar levar as crianças na escola e não tem trem, não tem ônibus aqui perto. Então você precisa ver isso. Se você não tem carteira de motorista, que é o nosso caso, é só escolher uma cidade onde você não precise ter carteira de motorista, que dê para usar o transporte público, né? Porque você tem um país aí gigante. A Monique chegou a mencionar a questão dos problemas dela com idade para a Alemanha, então a idade varia de país para país, mas geralmente é de 18 anos a 30 anos. Tem países que isso é menor. Não, geralmente, assim, de 18 a 24. Aí tem alguns países que fazem para mais de 24 anos. Aí, o seguro saúde, aqui falando de países legalizados, tá bom? País legalizado, onde você vai ter um contrato de trabalho e um visto de trabalho, geralmente é a família que paga o seu seguro saúde. Porque dependendo do país, vai ter ou não vai ter uma saúde pública, e aí você vai entrar no plano da família. Mas, tipo, igual a Áustria, que tem saúde pública, tem o seguro saúde da saúde pública, então precisa ser feito também. A au pair, ela precisa pagar os gastos com a viagem, tá? Então ela precisa pagar o passaporte, né, mandar fazer, e pagar a passagem de avião e gastos com visto, caso precise tirar, e as documentações necessárias aqui. Esses são os gastos que a au pair precisa pagar. Em média, de um país para o outro, vai ali em torno de, normalmente, uma média de 5 mil reais. Para você comprar passagem e fazer as documentações e tirar passaporte, caso você tenha começado do zero. Obviamente, isso não em tempo de pandemia, quando os valores das passagens estão astronômicos. E você precisa fazer quarentena em outro país, porque a maioria dos países da Europa não estão aceitando brasileiros, de cara. Por motivos óbvios. Se não é óbvio pra você... Ok, e a última coisa, acho que é bom especificar aqui, qual que é a sua rotina, geralmente. Isso varia de família para família, mas geralmente você é responsável pelo período da manhã, então... acordar as crianças, dar café da manhã para elas, preparar o lanche e levar para a escola. Se elas vão para a escola. Se elas forem para a escola. Aí elas vão para a escola geralmente entre 8h30 e 9 horas da manhã. Você leva elas, deixa lá. E elas voltam às 3, 3h30 da tarde. Isso se elas não tiverem atividades pós a escola. Nesse período da escola, geralmente você volta para casa, dá uma limpada na casa, lava a louça, varre o chão, passa aspirador, passa roupa. E aí... geralmente isso até o meio-dia. Do meio-dia até as 3 da tarde você tem livre. Às 3 da tarde você volta, pega as crianças. E aí vai depender de família para família. Tem família que você só vai ficar olhando eles enquanto eles estão no celular, assistindo uma TV e esse tipo de coisa. E tem família que TV é proibido, celular é proibido. E você é responsável por criar atividades didaticamente preparadas para essas crianças serem extraordinárias na vida adulta delas. Tudo isso vai ser de família para família. Aí você também tem que dar a janta, dependendo da família, eles fazem ou não. E aí você coloca, geralmente você coloca eles na cama também, principalmente se eles forem maiorzinhos. Quando eles são menores, geralmente os pais fazem isso. Mas se eles já têm aí uns 5, 7 anos, 8, 12, você que é responsável por mandar eles para cama. Mas tudo isso varia de família para família. E acho que isso é o au pair. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que a gente vai fazer uma playlist sobre isso, então os próximos vídeos vão sair explicando detalhadamente todos os processos que a gente acha importante falar para vocês, para te ajudar a passar por esse processo, caso você queira. A gente também vai lançar alguns vlogs do nosso intercâmbio, vamos falar sobre isso, vocês vão poder acompanhar. E os vídeos normais do canal sobre a nossa vida de professores, dicas para professores e de livros também vão continuar. É isso. Então eu espero que vocês tenham gostado novamente. Tchau! Tchau!